Iniciando aqui a aula 6, que foi gravada, porém não ficou 100%, então eu não postei no canal. Foi aula ao vivo e eu vou repassar aqui essa aula. Tive que gravar ela novamente, então eu vou repassar. A aula 6 é sobre a última aula, né, de matemática base. A gente vai falar sobre o MMC, sobre o MDC, a fatoração, os juros simples e os juros compostos. Vamos fazer alguns exercícios, alguns exemplos de aplicação. Então, a gente vai começar aqui com MMC. A palavra MMC vem do M de mínimo, o M de múltiplo e o C de comum. O que que acontece? O que que é um mínimo múltiplo comum? Quando a gente faz a tabuada, eu coloquei aqui como exemplo a tabuada do 2, do 3 e do 4. Quando a gente faz a tabuada, a gente vai vendo que alguns valores são iguais. Se a gente olhar aqui, ó, na tabuada do 2, a gente tem um 6, e na tabuada aqui do 3 a gente tem um 6 também. Então, esses dois aqui, ó, eles são iguais. Tem o mesmo valor, o mesmo resultado. Se eu olhar aqui, ó, 2 vezes 6 e 3 vezes 4 também tem o mesmo valor. Os dois dão 12. Se eu olhar aqui, o próximo valor tem 18, ó. 18 e 3 vezes 6, 18. Então, eu tenho aqui nas duas tabuadas alguns valores em comum. Vou usar esse termo para ficar mais fácil. Então, esses valores que são valores comum para as duas tabuadas têm o menor deles, que eu vou chamar de mínimo. Qual é o valor mínimo entre essas duas tabuadas? Esse valor mínimo, que é comum, e esse valor mínimo, que é um múltiplo dos dois números, eu chamo de MMC. E se fosse três tabuadas? Eu pego também o que é igual aos três ao mesmo tempo. Então eu tenho aqui, aqui eu tinha o 6, o 6, na tabuada do 4 eu já não tenho aqui o 6, mas eu vou ter o 12. Ó, o 12 é o próximo valor em comum, só que é em comum nos três, né? E se eu fosse pegar os três como exemplo, o menor que tem aqui é o 12. O restante aqui pode até ter igual, mas o menor, o primeiro que aparece é o 12. Então eu posso dizer que o MMC de 2, 3 e 4 é igual a 12. Ah, mas eu não quero fazer a tabuada sempre. Se você não quiser fazer a tabuada sempre, você pode fazer o MMC por decomposição de fatores primos. Então eu posso fazer decomposição por fatores primos, né? Decomposição do quê? Decomposição dos dos três valores, no caso. E são três números, né? Então, se eu pegar aqui, ó, o 2, o 3 e o 4, né? Se eu decompor eles, vai ser... eu vou dividir sempre por números primos. Quais que são os números primos? Eu vou dividir 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante. Então, são esses os números primos. Então, vamos começar aqui. Eu consigo dividir algum número por 2? Consigo. Consigo dividir o 2 e o 4. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Baixo 3, porque ele não divide. 2 dividido por 4 é o 4 dividido por 2 dá 2. E o 2 aqui ainda continua dividindo. Ó, dá para dividir o 2 ali. O restante eu mantenho. Dividi o 2. Faltou o 3. O 3 eu divido por 3. Ficou 1 aqui, certo? Acabou. O que que é o MMC? O produto desses valores aqui. Então, no caso, 2 vezes 2 vezes 3, que é 12, que nós já havíamos encontrado aqui, olhando a tabuada, certo? E encontrando o 12 como múltiplo em comum entre eles. E ele não é simplesmente um múltiplo em comum. Ele, além de ser comum, ele é o menor, é o mínimo. É o menor valor entre as três tabuadas. E assim, a gente, entendendo o que que é o MMC,
Se você quiser copiar alguma coisa, você pode dar um pause. Eu peguei um exemplo de 3 valores, mas pode ser qualquer um, poderia ser um número maior, menor, tá bom? Então, o MMC é isso, não tem mais o que fazer a não ser aplicar e entender aonde que se aplica, a utilização do MMC. E eu tenho algumas propriedades do MMC, por exemplo. Eh, Antes de falar das propriedades, eu vou falar dos procedimentos do MMC. Então, nós vimos aqui que eu posso fazer a tabuada dos números e encontrar o menor valor que eles têm igual ali de resultado. Eu chamo múltiplo. O resultado de uma multiplicação me dá um múltiplo. No caso ali de 2, 3 e 4, se eu fizer a tabuada do 2, do 3 e do 4, o menor múltiplo é o 12. Então, esse é o valor do mínimo múltiplo comum. Eu posso fazer a tabuada. Se eu não quiser, porque vai ser demorado você fazer tabuada. Ali eu coloquei valores pequenos, mas poderia ser, por exemplo, qual que é o mínimo múltiplo comum entre 12, 15 e 32. Aí eu vou utilizar o segundo método aqui, que é o da decomposição simultânea em fatores primos. E o resultado vai ser a multiplicação de todos esses fatores. Eu vou colocar aqui um outro exemplo, ó, 12, 15 e 32 que eu acabei de falar. Se eu dividir por 2, eu consigo dividir aqui o 12, né? E consigo dividir o 32 por 2 também. Ainda consigo dividir por 2, 3. Aqui dá 8. Consigo dividir por 2, 3, 15, 4. Consigo dividir por 2. Consigo dividir por 2. Agora eu não consigo dividir por 2, consigo dividir por 3. O 15 dividido por 3 dá 5. E aqui eu consigo dividir por 5. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 1, 2, 3, 4, 5. É 2 elevado a 5, multiplicando o 3 e o 5. Então, esse daqui é o MMC. Basicamente, vai dar 32 vezes 15. E eu vou explicar o porquê que dá 32 vezes 15 nas propriedades. Então, 2 vezes 15 é 30 e 3 vezes 15 é 45. 0,84. 480 é o mínimo múltiplo comum desses três valores. Por que que deu 32? Por que que o 12 não apareceu aqui, né? A gente entra aqui nas propriedades. Se os números são primos, o CMMC é o produto entre eles. Isso aqui aparece bastante, essa propriedade. Por exemplo, o MMC entre 2 e 3 é 2 vezes 3, que é 6. O MMC de 2, de 3 e de 5 é 2 vezes 3 vezes 5, que é 30. E assim por diante. Se eu tiver dois números primos, por exemplo, eu tenho o 11 e o 17. O MMC vai ser 11 vezes 17, certo? Essa é a primeira propriedade. Segunda propriedade: se o maior entre os números for múltiplo dos outros, esse será o MMC. Aqui no caso, o 32, né? O 12 aqui, ó, eles têm uns valores aqui que eles têm múltiplos iguais. Então, no caso ali, o que que aconteceu? Os fatores, né? Se o maior entre os números for múltiplo dos outros, esse será o MMC, o MMC. Então, se eu tiver um valor assim, por exemplo, 8 e 16, se eu fizer a decomposição, eu vou encontrar aqui que o MMC é o 16. Por quê? 8 vezes 2 dá 16. Então, se eu pegar o MMC entre esses dois, o MMC vai ser o maior aqui. Tá vendo? E se os números forem multiplicados ou divididos por uma constante, então o MMC também será dividido. O que que acontece? Se eu tiver, por exemplo, o MMC de 8, de 7 e de 3. Se eu tiver o valor do MMC aqui, se eu multiplicar por 2,
O MMC é o mesmo que eu multiplicar cada um aqui por 2. Se eu dividir tudo por 8, por exemplo, o MMC aqui vai ser tudo dividido por 8 e assim por diante, tá bom? Essa constante K, que é um valor ali, um valor qualquer, se eu multiplicar todos os números ali que eu tô buscando o MMC por esse número K, se eu multiplicar, o valor final vai ser multiplicado por K. É o mesmo que eu pegar o MMC e multiplicar por K. Assim também com a divisão. E o MDC? Então a gente aprendeu que, por exemplo, 8 vezes 2 dá 16. Eu aprendi que o 16 é um múltiplo de 8. E ele também é um múltiplo de 2. Então, o resultado aqui é um múltiplo. E no caso do divisor, o que que é um divisor? É um número que, se eu dividir, vou dar um exemplo, se eu dividir aqui por 8, dá 2. Quando eu dividir um número por outro e o resto for igual a zero, quer dizer que esse valor aqui de baixo, ele é um divisor. Então, eu vou pegar aqui um outro valor, por exemplo, 24 e o 6. Se eu pegar o 24 e eu dividir por 6, vai dar 4 vezes 6, 24, e o resto zero. Opa, deu o resto zero? Então, o 4 é divisor aqui. Então, o 4 não. No 24, o 6 é divisor. Então, esse númerozinho que fica aqui dentro da chave é chamado o divisor desse número aqui, que vai dar o resto zero. Isso aqui é o resto. Então, se eu dividir um número por um divisor, ele só vai ser divisor se o resto der zero. Caso contrário, ele não é divisor. Tá certo? Então, vamos continuar. Então, divisor é isso. E quando eu falo máximo divisor, quer dizer que é o maior divisor possível. E incomum, que a gente acabou de ver, se a gente pegar uma tabuada, é incomum. Então, a gente sabe agora o que é o múltiplo e o que é o divisor. O divisor é quando eu pego um número, eu divido e o resto dá zero. E o múltiplo é quando eu multiplico um número, o resultado é um múltiplo, certo? Então, qual que vai ser o procedimento para eu encontrar o MDC? Não é o MMC, é o MDC, que é a sigla do máximo divisor comum. Eu vou decompor em fator primo, mas dessa vez eu não vou multiplicar todos. Eu só vou multiplicar aqueles que dividem todos os números ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar até em outra cor para ficar mais fácil de entender. E eu fizer aqui a decomposição, então isso aqui é a decomposição em fator primo, certo? Decomposição em fator primo, certo? Do 12 e do 18. Se eu pegar aqui, ó, o 12 e o 18, eu vou dividir por 2, né? O 2 vai dividir todo mundo, né? O 2 dividido por o 12 dividido por 2 dá 6. O 18 dividido por 2 dá 9. O 2, vou colocar aqui em vermelho, divide só o 6, porque o 9 não divide. Eu estou decompondo, né? Agora, o 3, ele divide todo mundo. E o 3 de novo divide todo mundo. E quem que vai ser o MMC nesse caso? O 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, né? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Isso aqui é o MMC. E o MDC? O MDC é só aqueles que dividem os dois ao mesmo tempo. Tá vendo?
Esse daqui, ó, eu coloquei em vermelho, esse aqui também é vermelho, porque ele dividiu só um. Então olha o que que acontece. Esse 3 aqui é em vermelho, ó. No MMC, eu multiplico todo mundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. É o MMC. O MDC eu só pego aqueles que são em comum. No caso ali o 2 e o 3. Então o MDC é 2 vezes 3, que vai dar 6. Então são os números que dividem ao mesmo tempo os dois em comum. É só esses que eu vou utilizar. É dessa forma que eu faço, decompondo ali em fator primo. E é só isso que eu preciso saber do MDC. E as propriedades aqui que existem no MDC. No caso, o MDC entre números primos vai ser sempre o 1, porque se eu pegar, por exemplo, 5 e o 7, se eu decompor, o 5 vai dividir o 5 só, e o 7. E só o 1 que divide os dois ao mesmo tempo. É só o número 1. Então sempre o número 1 vai dividir qualquer número. É um fator aqui neutro, né? Tanto na divisão quanto na multiplicação, eu posso multiplicar tudo por 1 e eu posso dividir tudo por 1. Então, o 1 é um valor neutro. Então, esse número 1 vai ser o que vai dividir sempre o número primo. Se um número é divisor do outro, o MDC será o número será entre os dois números, o qual é o número, né? Deixa eu ler novamente aqui. Se um número é divisor do outro, o MDC entre os dois é o número. Então, aqui tem uma explicação. Então, eu vou colocar com números que vai ficar mais fácil. Por exemplo, se eu tiver o 6 e o 12, eu sei que 6 vezes 2 dá 12, né? Aí ele fala assim, ó, se o valor A é divisor, a gente lembra que o divisor é o que está na chavinha? É divisor de B, então o MDC dos dois números é o A. Então ele fala assim, ó, se o A, aqui no caso é o 6, ele é divisor do 12, então o MDC vai ser esse valor que é o divisor. Esse valor que fica na chavinha. E o resto zero. Então é isso que ele está falando aqui, nas propriedades. Então, se eu olhar dois valores lá, por exemplo, 60 e 30, eu sei que se eu pegar aqui e dividir o 60 por 30, dá 2. Então, se eu pegar para fazer o MDC do 60 e do 30, ele fala aqui, ó, se o A é divisor, no caso o 30, ele é divisor do B, que é o 60, então o MDC aqui vai ser 30, tá certo? Então se o valor ele é divisor, então ele é o MDC também. Se um dos números forem, se os números forem multiplicados, eu escrevi um pouco errado aqui, na hora que eu vi. Se os números forem multiplicados ou divididos por uma constante k, vai acontecer a mesma coisa com o MDC. E isso daqui é a mesma propriedade do MMC. Se eu dividir ou multiplicar os números por um valor, eu vou encontrar também o MDC. Vamos a gente fazer exercício de fixação, como é feito em concurso público, como que utiliza? Como que a gente utiliza o MMC e o MDC? Aqui ele fala, 3 cordas medem respectivamente 24, 84 e 90 metros cada uma. Um grupo decide acampar e precisa dividir essas cordas em pedaços iguais. Então, ó, eles querem. Eu vou colocar como se fosse um asterisco, né? E eu vou colocar aqui o que eles querem: pedaços iguais da corda, só que as cordas são diferentes, né? São os números diferentes, mas eles querem pedaços iguais com o maior tamanho possível. Então, aqui, ó, maior tamanho possível, né? Sem sobrar.
Aí ele fala qual que é a quantidade de pedaços que poderão ser obtidos e o tamanho deles. Então o que que acontece aqui? Eu tenho uma corda aqui, ó. Eu vou colocar com outras cores. Vou pegar um verde. Tem uma corda aqui, ela tem 24 metros. Aí eu tenho uma outra corda aqui, que ela é bem maior. Ela tem 84. E a outra é um pouquinho maior ainda, tem 90. E eu preciso dividir todo mundo aqui, ó, com tamanhos iguais, para que seja dividido por todos os participantes lá do acampamento e não fique sobrando corda. E todo mundo tem a sua corda. Qual que é o valor que eu tenho que fazer aqui para encontrar esse valor em comum entre eles aqui? Então, o que que acontece? Que é só para ter uma ilustração um pouco do problema. Isso aqui, quando você não entender algum problema, você faça isso, você começa a desenhar, que isso pode te ajudar a entender o que estão pedindo no problema. Então, o que que vai acontecer? Vou pegar a corda 24, por exemplo. Se eu pegar essa corda aqui, eu posso dividir ela em duas partes, né? Por exemplo, posso dividir no meio. Fica um tamanho com 12 e outro tamanho aqui com 12, certo? Eu posso dividir também essa corda aqui em 3 partes, né. Posso dividir em 3 partes. Se eu dividir em 3 partes, vai ficar 8, 8 e 8. Então eu posso dividir ali, ó, dividir o 24, eu posso dividir ele por 2, por 3, eu posso dividir o 24 por 4, por 6, eu posso dividir por 8, posso dividir por 12 e posso dividir por 24. Posso dividir por um também, né. Eu posso dividir assim. E eu tenho que encontrar também aqui eu encontrei os divisores, né, o como que eu posso dividir essa corda 24 e ter um resto zero, que é sem deixar sobras. Então não pode sobrar. Então quer dizer que o resto é zero da divisão. Eu posso dividir também o 84 e o 90. Se eu fizer aqui e encontrar um valor em comum entre eles, eu vou encontrar um valor em comum que eu consigo dividir os 3 ao mesmo tempo, sem deixar sobra. Então, que número é esse? Eu tenho que fazer o MMC ou o MDC. No caso aqui, de 24, 84 e 90, se eu achar, eu vou decompor tudo aqui em fator primo, para ficar mais fácil. 24, 84 e 90. Eu dividir por 2 vai dar 12. Dividir por 2 vai dar 42, 45. Eu vou colocar os valores aqui que divide todo mundo ao mesmo tempo. Eles vão ficar em azul. No caso aqui, o primeiro 2 ele vai ficar em azul, porque ele dividiu todo mundo. O próximo 2 aqui, ele vai ficar em vermelho mesmo, porque ele vai dividir só o 12 e o 42. 45 permanece. O 2 continua ainda, que vai dar 3. Aqui 21 e aqui 45. Agora, o 3 ele vai dividir todo mundo aqui, ó. O 3 vai dividir aqui, vai dividir aqui por 7, vai dividir esse 45 aqui por 15. O 3 pode dividir ainda? Pode, mas só divide o 15, né? Aqui vai dar 5, aqui vai dar 7, e aqui são fatores primos, o 7 só divide e o 5 depois, né? E aqui a gente acaba. O MMC vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 7 vezes 5. Esse aqui é o mínimo múltiplo comum. E o MDC é o 2 e é o 3,
Isso aqui me dá 6. Então, desses 3 valores que eu tenho aqui, o maior valor que eu posso dividir em comum entre eles é o 6, é o MDC. Se eu for procurar um outro valor, não tem, é o máximo que eu posso dividir. E ele quer o quê? O maior tamanho possível. Então só pode ser o MDC, não tem como ser o MMC, certo? Então a gente vai voltar, a gente já sabe que o MDC é 6. Aí ele fala assim: qual que é a quantidade de pedaços que eu posso obter? É eu pegar o 24 e dividir por 6, vai me dar um resultado. É eu pegar o 84 e dividir por 6 e o 90 e dividir por 6. Isso aqui, ó, 24 dividido por 6 dá 4. Aqui vai dar 1, baixo 2, 4, 14. E aqui vai me dar 1, baixo 3, 0, 5. Então, para o número 24, eu consigo dividir em 4 partes. Para o 84, eu consigo dividir em 14. E para o 90, eu consigo dividir em 15 partes. E aí ele fala qual é a quantidade de pedaços que eu posso ter. Então, eu posso ter 4 mais 14 mais 15. 15 mais 14, 29. 29 mais 4, 33. Certo? Então, eu posso ter 33 pedaços e ainda dividir o tamanho deles, né? Aqui, ó. Qual vai ser o tamanho deles? Aqui, a corda 24, eu vou dividir por 6, a corda 84 por 6, 90 por 6. Então, o tamanho deles vai ser 6 metros. Eu vou utilizar os 6 metros e vão ser 33 pedaços. Assim também, eu vou resolver o 2. Aqui ele fala: um escritório faz compra de materiais e precisa dividir em pacotinhos que conterá somente um tipo de material. Comprou-se 140 marcadores de texto, 120 corretivos e 148 blocos de anotação. Se todos possuir a mesma quantidade de itens e na maior quantidade possível, ó, tem que prestar atenção nisso, ó. Ele quer a maior quantidade possível e e eles têm que possuir a mesma quantidade. Ou seja, eles têm que ter algo em comum. Eles têm que ter um valor comum. Eu estou só lendo o texto. Ele quer um valor comum, ele quer o maior possível. O que que é o maior possível? A quantidade. A maior quantidade possível com um valor comum. Se eu olhar isso daqui e olhar o anterior, eu vou ver que o problema é de MDC. Porque aqui, eu vou até apagar, porque a gente vai ler só texto, eu já resolvi. A gente vai ler texto aqui e entender o que que é o MDC de novo, olhando o texto. Aqui ele fala que ele queria pedaços em comum, né? Pedaços iguais, com o maior valor possível, maior tamanho possível, maior tamanho possível. E ainda ele queria igual, ou seja, todos os valores precisam ser iguais. Aqui ele quer também um valor igual, é um valor comum, e o com maior quantidade possível. O problema é que ele quer saber o maior divisor que eu posso ter entre esses 3 números aqui, que é o 140, ele quer o 140, o 120 e o 148. Ele quer saber o que que é o MDC. Vou decompor esse valor aqui, ó, vou dividir por 2 todo mundo, 140, 70, 60 e 72. Vou dividir por 2, vai dar 35, 30, 30 e 36. Aqui, ó, eu vou fazer uns asterisco aonde dividiu por todo mundo. Aqui, por exemplo, o 2 vai dividir, mas não é por todo mundo, tá vendo? O 2 vai dividir o 30 por 15, vai dar 15. E o 36 dividido por 2 vai dar 18. Aqui ainda divide 35,
15 dividido por 2 dá 9. Aqui o 2 já não divide, mas o 3 vai dividir. O 3 divide o 35? Não. Por isso que eu não fiz o asterisco ali. Vai dividir aqui o 15 por 5, vai dar 5. E o 9 por 3 dá 3. Continuo dividindo. Agora, aqui eu posso dividir por 5. Vai dividir esses dois. Vai dar o 5 divide o 35. Vai dar 7. Dividido por 5. Vai dar 1. E o 7. Então, vamos lá. Vamos ver se eu fiz alguma conta errada. Ah, aqui, ó. Aqui é 74, ó. Ó o vacilo. Vou ter que apagar daqui para baixo. Errou as contas, é isso aí, ó. Aqui, ó. E de cabeça. Perdoem, mas é isso. Vou de novo. Aqui vai dar 74, né? Que eu tô dividindo por 2. Aqui eu consigo dividir por 2 de novo. Vai dar 35, ó. Vou colocar um asterisco. Divido por 2. Aqui vai dar 37. Posso dividir. Só dividir esses dois, né? Eu vou dividir aqui por 2 de novo. Vai dar 35. 15, 37. Divido por 3. Dá 35, 5, 37. Divido por 5, vai dar 7, 5, 1, 37. 37 é primo. Divido por 7, 1 e 37. Divido por 37 e acabou. E o que que vai ser o meu maior divisor comum? Vai ser o 4. Que aqui, ó, eu dividi por 2, deu 70, por 2, 60, por 2, 74. Dividir por 2 de novo, vai dar 35, 30 e 37. Então, eu não consigo aqui nenhum valor aqui que divida todo mundo aqui novamente, só esses dois. Então, aqui eu vou conseguir dividir por 4. Então, eu vou pegar os 140 e vou dividir por 4. Vai dar 3 vezes 4, 12. Aí aqui eu subtraio 14 menos 12, sobra 2, baixo 5, vai dar 5, né? Então aqui, com esse primeiro marcador de texto, eu vou colocar aqui, ó, MT, ó, marcador de texto. Eu consigo 35 pacotinhos. Agora, vou pegar aqui os corretivos. 120 dividido por 4. Aqui vai dar 3 vezes 4 vai dar 12. O zero vai abaixar e vai ficar 0. Vou colocar aqui corretivos. Corretivos. Vai dar 30. E eu tenho uns bloquinhos. Vou colocar aqui, ó. Bloco de anotação. Os blocos de anotação vai ser 148, vou dividir por 4. 3 de novo, ó. 3 vezes 4, 12, sobra 2. Baixo 8. E o 7. 7 vezes 4, 28. Sobra 0. 37. Aí, qual que é o total de pacotinhos que eu vou conseguir fazer? É a soma de todos os pacotinhos, que é o total. Total de pacotinhos que eu consegui montar. 35 mais 30, 65. 65 mais 37 vai dar 2, 102, é isso? 65, 65 mais 30, 95. 95 mais 7, 102. Então, esse daqui é o total de pacotinhos. E quanto que deve ter em cada um? Aqui, ó. A parte do marcador de texto é 35, corretivo 30. Então, são as quantidades. Então, dessa forma que aparecem normalmente os problemas que envolvem o MDC, o MMC. Então, eu preciso entender o que ele está pedindo no problema, raciocinando ali a parte do português, raciocínio lógico. Vamos ver isso daqui agora. Em uma pista de circuito, um atleta A realiza uma volta completa em 12 minutos e o outro B em 15.
Sabendo-se que os dois saíram no mesmo instante da largada, após quantas voltas o atleta A terá completado uma volta sobre o atleta B. E eles iniciaram a corrida 10 horas, qual será o horário que eles se encontrarão novamente? Qual volta cada uma estará? Ou cada um dos atletas, né? Então, vamos lá. A gente tem um atleta aqui que a cada 15 minutos ele dá uma volta. Então, eu vou colocar aqui, ó, o atleta A. O atleta A, ele dá. É 12 minutos, né? Desculpa. 12 minutos. Então, em 12 minutos, eu vou colocar por volta para ficar mais fácil. Vou colocar aqui, ó. Primeira volta, segunda volta e terceira volta. Só para a gente entender. Na primeira volta, completa 12 minutos. O B, na primeira volta, é 15. Na segunda volta, 24. Isso aqui, 30. Na terceira volta, isso aqui vai dar 36. Isso aqui, 45. E assim a gente vai. Só que como o horário é cíclico, né? Então vai chegar no 60, ele zera, aí continua. Vai chegar uma hora e eles vão ser o mesmo valor aqui, em cada volta. Então o que que vai acontecer? Nessa nessa volta aqui, que eu não sei qual que é, eles dois vai ter o mesmo valor, que é onde o A vai encontrar o B. Só que como o A é mais rápido, ele vai passar. Essa parte que ele ultrapassa. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu já entendi que eu tenho que achar um valor comum, só que olhar ali é um múltiplo que eu vou encontrar em comum. Então, é o mínimo múltiplo comum entre 12 e 15. Porque eu não estava fazendo os múltiplos, a primeira volta, a segunda, estavam ficando por um, por 2, por 3 e assim por diante. Então, se eu achar o MMC, do 12 e do 15, ó, 2 vai dar 6. O 15 aqui não divide, aqui divide por 2 vai dar 3. Dividir por 3 vai dar 1, e aqui vai dar 5, e aqui 5, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Vezes 5, 60 minutos. Então, quando o atleta A completar 60 minutos, ou seja, em uma hora correndo, ele vai ter dado uma volta no atleta B. Então, qual volta que ele vai estar? O atleta A faz 12 voltas, então eu vou dividir por 12 para saber quantas voltas ele vai ter dado. Eu dividir por 12 vai dar 5 voltas, o A, e o B vai ser 60 dividido por 15, que vai dar 4 voltas. O B. Então, um vai estar dando a quarta volta e o outro vai estar completando a quinta, uma volta sobre o outro atleta. Esse aqui é o de MMC. Não quer dizer que ele é mais fácil ou mais simples que o outro, porém, a gente precisa entender o raciocínio do que está pedindo no problema e é mais interpretação do que conta. A conta não tem muito. Continuando, para vocês verem, ó, caiu na FUVEST. Aqui, no alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto. Então, vou colocar aqui, ó, torre 1, né? Vou colocar aqui, ó, torre 1 pisca 15 vezes por minuto. E a outra torre, a segunda, pisca 10 vezes por minuto. Aí ele fala, se um certo instante as luzes piscaram simultaneamente, quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Ele quer o valor em segundos e aqui eu estou trabalhando minutos. Então vamos fazer aqui uma regrinha de 3 para a gente encontrar por segundo, né? Então são 15 piscadas, o KP, 15 piscadas em 1 minuto. Então, em 1 minuto tem quantos segundos? 60. Eu vou transformar aqui, ó, 60 segundos. Quantas piscadas vão ter aqui por segundo? Eu vou fazer direto porque aqui vai dar ruim. Eu já vou ter que fazer direto aqui, ó. Vai ter que dominar direto, ó. 15 piscadas por minuto. Nada mais é que eu pegar o minuto que tem 60 segundos e dividir por 15, certo? 1 minuto tem 60 segundos e 15 piscadas. Isso aqui vai dar 4 segundos. A cada 4
segundos é uma piscada, certo? Para ele piscar 15 vezes por minuto. E o outro, eu já vou dividir aqui por 10 também. Se eu pegar 1 minuto, que é 60, eu dividir por 10, eu vou ter aqui as 6 piscadas por segundo, certo? Então, o que que acontece? Um pisca 4, 8, 12, 16 e assim vai. E o outro pisca 6, 12, 18, 24. Só que vai chegar uma hora que eles vão ser iguais. E o que que vai ser igual aqui? O MMC, o mínimo múltiplo comum. Se eu fizer o MMC de 4 e 6, quanto que dá? 2, 2, 1, 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Em 12 segundos, eles piscam simultaneamente. Difícil. A maior dificuldade aqui foi transformar minutos em segundos, porque ele quer em segundos. E aqui o que que acontece? Para fazer regra de 3, aqui eu tenho que entender. Aqui ele estava piscando ali 15 vezes, né? Em 60 segundos. Aí em 1 segundo ele pisca quantas vezes? Aí eu poderia fazer aqui a regra de 3, multiplicar em cruz, encontrar o x, e aí eu ia encontrar aqui quantas vezes ele vai piscar aqui por segundo. Então eu poderia ter feito dessa forma, tanto no 15 vezes quanto no de 10 vezes. E esse é outro da PUC. O piso retangular de uma sala com 8,75. Então, a sala tem 8,75 e aqui tem 4,20. 4,20 de largura. Devem ser cobertos por ladrilhos quadrados. Então, eu vou ter uma medida ali no meio que vai ser igual, tá bom? São quadrados. Então, esse lado tem que ser igual a esse lado. Admitindo que não haverá perda de material, ou seja, não vai sobrar nada que vai preencher completamente essa sala aqui. Não vai sobrar nada de material. E que vai ser utilizado o menor número de ladrilhos inteiros, pode-se afirmar que serão colocados quantos ladrilhos? Então, eu vou melhorar esse desenho aqui e ao invés de trabalhar em metros, para não ficar trabalhando com vírgula, eu vou colocar tudo em centímetros. Então, vou ficar assim, ó. 875 centímetros. Centímetros ali é só multiplicar por 100, certo? Tudo em centímetros. O que acontece? Aqui eu vou ter que dividir esse lado aqui por um valor e tem que ser o mesmo valor que divide esse lado aqui. Porque na hora que eles se encontrarem, aqui, tem que dar uma medidinha aqui certinho. Então, o que que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber esse valor aqui e eu preciso saber esse valor aqui. Para eu saber quantos ladrilhos eu vou colocar aqui dentro. E ele fala que tem que ser o menor número de ladrilhos inteiros. Ou seja, ele tem que achar o maior ladrilho. Por quê? Se ele quer colocar a menor quantidade, ele tem que preencher com o maior tamanho possível. Se ele quer o maior tamanho possível de ladrilhos ali dentro, ele quer o MDC. Então aqui é um problema de MDC. Ele quer o maior ladrilho que ele consegue montar ali dentro. Então eu tenho que calcular o MDC de 875 e de 420. Se eu fizer isso daí, eu vou catar 875, 420, vou fazer a decomposição. Dividido por 2 vai dar 210, dividido por 2, 105, 8, 75. Dá para dividir por 3. Por que que eu sei que dá para dividir por 3? Porque a soma dos números é um divisor de 3. Vai dar para dividir aqui.
Então aqui vai dar 35. Agora eu não consigo dividir por 3, consigo dividir por 5. E aqui vai dar 175. Aqui vai dar 7. Consigo dividir por 5 novamente. Aqui vai dar 1, 5. E aqui é o 7. Consigo dividir por 5. Vai dar 3. Aqui tá errado. Quando eu dividir por 5 aqui, vai dar por 17, 3 e 5. Dividir por 5 aqui vai dar 7. Aqui vai dar 7. Consigo dividir por 7. Então, consigo dividir por 7 aqui, tudo ao mesmo tempo, e conseguir dividir por 5 aqui, tudo ao mesmo tempo. Esse é o MDC. MDC vai ser 5 vezes 7, que é 35. Agora, qual que vai ser os ladrilhos? Vai ser 875 dividido por 35, vai dar a quantidade de ladrilhos de um lado e depois o do outro, e aí eu multiplico o valor. Se eu dividir aqui por 35, vai dar 2 vezes 35, 70, sobra 17, baixo 5, e aqui é 5 vezes 35, né? A gente já fez a divisão aqui, a gente já sabe que esse valor é 5, e aqui dá 0. Então, esse primeiro lado aqui, eu consigo dividir ele em 25 partes, e o 420, vamos ver em quantas partes eu consigo dividir. Eu vou dividir aqui por 1, né? Vai sobrar 7, 2, 0. E esse outro lado aqui, que é o 420, eu consigo dividir ele em 12 partes. Qual é a quantidade de ladrilhos total? Total vai ser 12 vezes 25. 2 vezes 25 é 10 vezes 25, 250. 2 vezes 25, 50. 250 mais 50, 300 ladrilhos. Certo? Vamos para a parte agora de juros simples e juros compostos. Juros simples. Quando o juros ele é simples, o que acontece com os juros? Os juros ele vai ser simplesmente aplicado sobre um valor. É mais parecido como se fosse uma multa. Ele não, ele não considera, ele só considera ali o capital. Então, por exemplo, se eu tivesse 1.000 e eu fosse aplicar um juros de 10%, 10% de 1.000 vai ser aqui eu vou simplificar os dois zeros, que na verdade dividir por 100 em cima e embaixo, 10 vezes 10, 100. Esse daqui é os juros, aplicado em 10%. Então, quanto que eu fiquei no total? O capital, que é o de 1.000, mais 100 de juros, 1.100. E para eu aplicar como se fosse uma fórmula, eu uso isso daqui, ó, CIT sobre 100. É o quê? Eu pego um capital, que é um valor aplicado, no caso ali eu considerei 1.000, apliquei uma taxa de 10%. Na verdade, eu não represento em porcentagem, eu vou representar em fração. 10% vezes o tempo. E aqui, no caso, pode ser um mês, um ano, que vamos considerar um ano, por exemplo. Um ano. Então, isso daqui, como eu deixei já em fração, isso daqui, ó, o por 100 aqui é o CIT, ó. Capital, a taxa e o tempo. Esse 100 aqui, da fórmula, ele vem de eu transformar essa taxa em fração, tá bom? Se eu transformar os juros ali de por cento e dividir por 100, vai ficar CIT sobre 100. E não tem muito o que fazer, ó. Eu vou colocar um exemplo aqui. Não tem muito o que inventar em juros simples, um capital de 1.200. Aqui, ó, capital
de 1.200 aplicado durante 120 dias, o tempo é 120 dias, e a taxa, que é o I, 5% ao mês. A única coisa que você vai ter que tomar cuidado aqui é que aqui está o mês e aqui está em dias. Então tem que transformar esses dias em meses. Quanto tempo é 120 dias em meses? É o mesmo que eu pegar 120 e dividir por 30, que vai me dar 4 meses. Mesma coisa. Então eu peguei os 120 dias, dividi por 30, porque nos juros o mês tem 30 dias, 120 dividido por 30 vai dar 4 meses, e aí eu encontro o valor em meses, vou aplicar a fórmula. Então, quanto que vai dar de juros? Os juros vai ser o CIT sobre 100, 1.200. A taxa é 5%, por eu divido por 100, e D eu multiplico por 100. Então, lembrando aqui das aulas anteriores, 5% ao mês, e os dias aqui, os meses, 4. São, quanto que dá de juros? Aqui, ó, vou simplificar aqui, porque está tudo multiplicando. 5 vezes 12 aqui, 60. 60 vezes 4, 240 de juros em reais. E quanto que deu de juros? Deu 240. E o que que é montante? Montante é o mesmo que eu pegar os juros e somar com o capital. Então aqui o montante vai ser 1.200 mais os 240, que vai dar 1.440 no total. Isso aqui é o montante. E aqui acaba juros simples, não tem muito assim o que inventar. A maior dificuldade nos juros vai ser você transformar o tempo aqui, né? Meses, anos, dias, tomar cuidado. Principalmente olhar as respostas para ver se ela, como que elas estão, se estão em juros, se estão em tempo de dias, em meses ou anos. E aqui vamos pegar os juros compostos. Qual que é a diferença dos juros compostos? Antes a gente estava pegando um valor que a gente viu e multiplicando por 100, ó, por 10%, aí isso daqui deu 100. Tá tranquilo. Agora, nos juros compostos, o que que vai acontecer? Eu vou pegar aqui um valor, um capital. Aí eu apliquei 1.000. Se eu colocar os juros aqui de 10%, esse montante aqui no primeiro mês vai ser 1.100, porque é os 1.000 colocado mais os juros de 10%. Nos juros compostos, eu reaproveito esse valor aqui, não vai ser mais o capital, vai ser esse montante 1, e vou aplicar de novo 10%, que é 10% aqui, colocando ao ano, vou colocar aqui ao mês, por exemplo. Então, no primeiro mês foi 10%, no segundo vai ser 10% sobre o montante anterior. Então, não é mais sobre 1.000, é sobre o 1.100, que é o montante que deu. Então, 1.100 vezes 10% ali, né? Que vai ser o montante mais os 10%. Então, vai ser 1.100 vezes 10%, vai dar 110. Então, vai ser mais 110 aqui. Aí vai ficar 1.200 e o 210, o montante 2. E assim por diante. Então, ele não vai de 100 em 100 aqui. Ele está aumentando exponencialmente. E por isso, os juros compostos, normalmente, ele é também utilizado nos bancos, né? Por isso que uma fatura ali, quanto mais passa o tempo, é exponencial o valor que cresce de juros. Então, qual que é a fórmula que é montada, né? Se um produto ele for valorizado ou os juros aumenta, eu quero saber o aumento desse valor em juros, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. O montante vai ser o capital multiplicado por 1 mais uma taxa elevado ao tempo aqui, do jeito que está aqui. Se o produto for desvalorizado, eu vou ter que subtrair a taxa, tá bom? É só isso que muda na fórmula. E aqui é a depreciação, e não tem muito o que inventar. Então, o que que vai ser os juros? Os juros vai ser o montante menos o capital, tá certo? Então,
No começo, parece um pouquinho que essa fórmula aqui vai ser ruim de entender, mas com o tempo vocês vão entender aqui. Eu vou pegar uns exemplos que caem no concurso, inclusive a gente vai fazer até um exercício aqui do BNDES. Então vamos pegar aqui. Um cliente contraiu um empréstimo junto ao banco no valor de 20 mil, a uma taxa de juros compostos de 4% ao mês. Ó, 4% ao mês, no prazo de 2 trimestres, contados a partir do recurso. Então, o que é isso daqui? Ó? É a taxa de juros, 4%. O prazo é o tempo, 2 trimestres, tá certo? Tem que prestar atenção no que ele está fornecendo. Eu vou anotar aqui já, ficar mais fácil. Vou pegar aqui, ó, um capital, 20 mil. Um juros, uma taxa de juros, 4% ao mês. Em 2 trimestres é o tempo. O tempo. Quanto que é 2 trimestres em meses? Tri de 3 meses. Então, 2 trimestres dão 6 meses. Aqui, ó. 6 meses. Aí ele fala: o cliente quitou no prazo determinado, não pagou nenhum valor antecipado. Qual é o valor de juros pago pelo cliente na quitação? Então, se eu pegar aqui, ó, os 20 mil, e aqui ele está falando 4% ao mês, e é juros compostos. Se eu fosse fazer por juros simples, seria 4% vezes um mês, ia me dar um valor aqui, eu vou pegar aqui, ó, 4 vezes 2, 8. Simplifiquei aqui zeros, né? 4 vezes 2, 8, 0, 0. No primeiro mês, tá tranquilo. No segundo mês, eu não ia aplicar sobre 20 mil. Eu já teria que aplicar sobre o valor do montante, não é isso? Os 4% do próximo mês. E assim que funcionam os juros compostos, é juros sobre juros, o valor vai aumentando. E aqui, eu anotei os valores, mas eu vou colocar, ele até falou aqui que é juros compostos, para você entender que você vai ter que usar essa fórmula aqui, ó. O I mais 1 mais a taxa elevada ao tempo. O montante aqui, que vai ser o capital mais os juros ali somados, vai ser o capital que foi colocado inicialmente, multiplicado por 1 mais a taxa é 4%, eu vou deixar aqui em decimal, normalmente a gente vai deixar em decimal, elevado ao tempo, que são 6 meses. Então isso daqui vai dar 20 mil vezes 1 mais 0,04 elevado a 6, e isso daqui eu vou juntar. Eu não vou deixar do jeito que está aqui. 1 mais 0, 1,04, certo? Elevado a 6. Esse valor aqui, no concurso, eles vão te dar, ou eles vão dar condições de você encontrar. Então, eu vou fazer aqui na calculadora. Elevado a 6 vai dar 1.200, 1,265. Tudo isso aqui vezes 20 mil vai dar 25.300. Arredondei umas casas aí. Aqui vai dar 25.300. E o que vai ser os juros? Vai ser o montante, que é o valor final ali, menos aquele capital investido. Os juros vai ser 20 mil menos 25.300. 25.300 menos os 20 mil. Isso aqui vai dar os juros de 5.300. Então, esse daqui é os juros. Isso aqui caiu, se eu não me engano, no concurso do Banco do Brasil. Não é difícil, mas envolve conta, número, tem que saber usar calculadora, tal, tal, tal.
Então, ali ele até falou que é juros compostos. Agora olha isso aqui, ó. O investidor tem opção de aplicar seus 60.000 à taxa de juros compostos. Aí ele fala: a taxa é 9,9% ao semestre. Olha o detalhe, ao semestre. E ele chamou de opção P. E o outra taxa de 25,78 ao ano. Uma taxa está por semestre e outra está por ano. E ele chamou de opção Q, a segunda opção. Comparando as duas opções, o que que esse investidor conclui? Ele falou para fazer arredondamentos até a segunda casa. Então vamos lá. A opção Q é mais rentável, a opção P é mais rentável. Quando eu falar mais rentável, vai dar mais dinheiro para ele. Qual que vai dar mais dinheiro? Outra opção. As duas são indiferentes. Não importa o valor que eu coloque, elas vão ser iguais. Será que vão ser iguais? Outra coisa que ele coloca, o montante será de 72.000, se for aplicado na opção Q, no período de um ano. Ou vai ser 69.300 no período de um ano. E ele aplicar na opção P. Então, vamos entender aqui, durante um ano, o que que acontece com as duas, é, com as duas situações. Então, vamos pegar a opção P. Vamos colocar ela em um ano. Um ano são 2 semestres, certo? Semestre são 6 meses, um ano 12. Então, eu tenho que colocar isso daqui. Vou colocar aqui a opção P, né? A opção P, o montante, né, do P vai ser o capital de 60.000. Vou colocar um K para não ficar muita coisa, 60.000, que vai multiplicar 1 mais a taxa, que é 9,9%. Isso daqui é 0,099, porque é 9 por 100, que é 9,9%, elevado ao tempo, que vai ser 2 semestres, vai dar um ano. Isso aqui é o mesmo que 60.000 vezes 1,099 elevado ao quadrado. No dia do concurso, você vai fazer essa conta, mas eu vou fazer na calculadora para ganhar tempo e ela não ficar maior do que deve. Então, vai ser esse valor ao quadrado vezes 60.000. Vai dar 72, 468,06. Esse valor aqui é para a opção P. O que que eu calculo aqui? É o montante da opção P durante um ano. Vamos ver aqui o que ele fala da opção P, que é a opção P. Ele fala que vai dar 69.300. Meu, não vai dar 69.300. Então, a opção E aqui, vou fazer um xizinho aqui, ó, que ela já está errada. E a outra opção aqui? A opção Q. Quanto que vai dar? Vamos encontrar a opção Q. Então, vou colocar aqui, ó, montante de Q. Vai ser os 60.000, vou colocar 60k, e vai multiplicar essa taxa aqui, ó, 20% ao ano. Então, vai ser 1 mais 20,78% é 0,2078, certo? O tempo é 1, porque é um ano. Então, vai ser 60.000 vezes 1,2078. E se eu fizer essa conta aí, se eu fizer essa multiplicação, 60.000 vezes 1,2078, 72.468. Então, a mesmo montante do P é o mesmo montante do Q dentro de um ano. Deu o mesmo valor. Dentro de um tempo de um ano. Então, tanto os dois montantes aqui deu 72.468. A opção Q
as opções aqui não tem uma mais rentável que a outra, então o A e o B estão errados, porque no A ele fala que a opção Q é mais rentável e na opção B ele fala que o P é mais rentável que o Q. E o que sobra correto é o C, que ele fala que as duas são indiferentes para o mesmo prazo de tempo, a juros compostos. Então, se eu pegar ali em um ano, no mesmo ano, esses valores aí vão ser valores indiferentes, eles vão ser iguais, certo? Então, caiu no BNDES. Aqui só basta você saber multiplicar, saber a fórmula dos juros compostos e multiplicar, para você ganhar aí um salário que não deve ser baixo. E eu vou falar um pouco sobre fatoração. Aqui a gente encerra os juros compostos. A gente vai fazer muito exercício no canal. Vou colocar bastante coisa para a gente treinar. E eu vou aqui para fatoração. Então, os conteúdos aí estão explicados. Primeira, primeira coisa, fatoração. Eu vou, como aqui já tem algumas cores, eu vou utilizar um laranja. Vou tirar esse rosinha aqui. Magenta, eu acho, o nome da cor. Então, fatoração vem da palavra fator. E um fator, ele é como se fosse uma parte de um todo. Então, eu tenho um todo, e eu tenho um fator aqui, um fator ali. Então, quando eu estou falando de propriedades desses fatores, eu estou buscando saber as partes, né? Colocar em partes ou relacionar partes. Então, no caso aqui, a gente está falando da álgebra, né? É uma parte de álgebra que vai falar sobre quando eu considero um número como uma letra. Então, eu poderia falar assim, ó, 5 vezes 2 é igual a 10. Eu poderia falar que o 5 é a letra A, o 2 é a letra B e o 10 é a letra C. Falando que o C é o produto entre o A e o B, que é na multiplicação a gente chama de produto. Então, esse 5 vezes 2 dá 10 poderia ser, por exemplo, 3 vezes 2, que dá 6. Aqui nesse caso, o 3 vai ser o A, o 2 vai ser o B e o 6 vai ser o C. Nada mais é do que eu estou dando um nome ali, chamando de uma letra, eu chamei de A, de B, poderia chamar de X e Y, para um número qualquer. Então, quando eu tenho as propriedades dessa fatoração, quer dizer que eu vou usar muito. De tanto usar, a gente acaba transformando em propriedade. A primeira, fator comum, que a gente chama de colocar em evidência. No caso aqui, eu tenho A vezes B mais A vezes C. Se eu olhar aqui, ó, o A está multiplicando o B e o A está multiplicando o C. Então, eu posso colocar o A em evidência, que é isso que a gente está fazendo. Coloco o A em evidência, abro parênteses e coloco o B e o C aqui somando, que é um sinal de mais. Se fosse de menos, ia ser de menos. Então, aqui, o que que acontece? Se eu fizer a distributiva aqui, ó, vai ficar A vezes B mais A vezes C. E volto para cá. Nada mais é do que igual. Os dois são iguais. Então, quando eu tiver um fator comum que multiplica várias coisas, eu posso colocar em evidência. Essa aqui é uma propriedade importante. Segunda propriedade, fator por agrupamento, né? Fator por grupos em comum. No caso aqui, a gente vai continuar colocando em evidência. Ó, aqui eu tenho o A e aqui eu tenho o A. Multiplicando o X mais o Y. É igual de cima, só que chamou outra letra. Então eu coloquei aqui, ó, o A que multiplica o X e o Y. Aqui a gente tem o B e aqui tem o B. É o B que multiplica o X mais o Y. Só que quando eu coloco em evidência o A e o B, olha o que eu encontro aqui. Ó. Encontro que esse grupo aqui,
eles multiplicam também o A e o B. Então eu posso colocar o grupo em evidência, que é o x mais o y, e colocar os outros dois somando a multiplicação. Se eu fizer a distributiva aqui, se eu fizer a multiplicação distribuindo, eu retorno a isso aqui, ó. E isso aqui é uma propriedade. Então, colocar em evidência vai gerando uma bola de neve aqui de resolução de fatoração. Trinômio quadrado perfeito. Ele é chamado dessa forma porque são três aqui. É um trinômio que vai dar o resultado de um quadrado. Perfeito. Certo? Então, aqui, ó, A mais B, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Isso aqui poderia ter sido escrito assim também, ó. A mais B que multiplica o A mais o B, certo? Que aqui eu tenho 1 e 1. E se a gente somar, a gente vai ficar 1 mais 1 vai dar 2, vai ficar A mais B ao quadrado. Então eu posso escrever dessa forma também. Então A mais B elevado ao quadrado é o mesmo que eu pegar o primeiro, elevar ao quadrado, o segundo elevar ao quadrado e somar o produto dos dois vezes 2. Certo? Isso aqui, e se eu tivesse com menos? E se fosse A menos B, tudo isso ao quadrado? Esse aqui vai ser o primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, se fosse na diferença. E a diferença de quadrados? Aqui é bem direto. E se você perceber, é diferente. Isso daqui é diferente de A menos B ao quadrado, que é isso aqui. Se eu fizer a distributiva aqui na diferença de quadrados, eu vou voltar para cá, ó, e acaba virando a propriedade. Muito utilizado. Desde o ensino médio ao ensino superior, vai utilizar. Soma de cubos, também poderia colocar de outra forma. Lembra que A mais B ao quadrado vezes A mais B. Tudo isso daqui vai dar essa diferença de cubos, né? Esse A mais B ao quadrado eu posso substituir por esse A mais B aqui, ó. Então eu poderia escrever esse A mais B ao cubo da seguinte forma: poderia ser o A mais B que multiplica esse A mais B ao quadrado, que é o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, você vai vendo que tem várias formas de eu escrever utilizando as propriedades. Tudo isso daqui, ó. Ou eu posso escrever que é a soma de dois valores elevado ao cubo, tudo elevado ao cubo, vai dar A mais B, que multiplica A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Propriedade. E a diferença de cubos também. A diferença de dois valores elevado ao cubo. Também, aqui ó, só alterou o sinal, mas é a mesma composição. E existe na equação do segundo grau, que aqui é x ao quadrado, existe na equação do segundo grau uma decomposição que eu consigo escrever quando eu tenho a equação do segundo grau, eu tenho o delta, né? Que é o b ao quadrado menos 4ac. E aí eu vou ter lá x1 e x2, que são as respostas da equação do segundo grau, menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2a. Isso aqui vai me dar uma raiz x1 e uma raiz x2. E se eu souber essas raízes aqui, eu posso reescrever uma equação do segundo grau como sendo o valor do A multiplicado por x menos a raiz do x, que é x1, que multiplica x menos x2, que é a raiz do 2, tá bom? Então eu posso escrever dessa forma aí, vai utilizar muito em polinômios, vai utilizar bastante essas coisas, e eu vou fazer alguns exercícios aqui de fatoração para a gente entender. Então aqui, o que acontece, né? Que é x².
elevado ao quadrado, que é equação do segundo grau. O pessoal costuma chamar trinômio do segundo grau. Então, eu vou pegar aqui um exemplo bem básico. X ao quadrado menos 3x mais 6. Menos 3x não, menos 5x. Se eu procurar as raízes aqui, vai ser x1 e x2 vai ser 2 e 3. Se eu procurar as raízes. Soma das raízes menos b sobre a vai dar 5. Produto 6, que é c sobre a. Soma e produto. Aqui encontrei as raízes. E aqui ó, o valor do a é 1. O valor do B é menos 5 e o valor do C é 6. Se eu fosse escrever em um trinômio, eu precisaria do valor do A, que é o 1, que multiplica x menos x1, x1 é 2, x menos x2, que é o 3 aqui. Como aqui é 1, ele nem precisa ser escrito, está multiplicando, porque ele é um número neutro. Então eu poderia escrever esse trinômio aqui, né? Essa equação de segundo grau dessa forma aqui. E isso daqui, se eu fizer distributivo, eu volto para cá. Tá bom? Se vocês quiserem fazer o teste, faça a distributiva. Vamos ver como que cairia isso aqui em concurso, no caso de faculdade. Aqui ele está perguntando o seguinte: como, sabendo que o x e y são números reais distintos, ele está falando que o x é diferente do y, ele quer saber qual que é o valor. Como que eu posso fatorar isso aqui? Como que eu posso simplificar? Colocar em fatores menores. Aqui eu vou identificar o que eu conheço. Ó, eu vou circular aqui, ó. Aqui é uma diferença de quadrados, aqui é uma diferença de quadrados, o restante eu não consigo identificar. Da onde que eu tô tirando isso daqui? Eu tô tirando dessas fórmulas aqui, ó. Aqui a única coisa que eu encontrei igual foi ali, ó, essa aqui, ó. Na diferença de quadrados, eu sei que quando eu tenho um número elevado ao quadrado e outro subtraindo e levando ao quadrado também, eu sei que ele vai ser igual à soma dos dois multiplicado pela diferença dos dois. Em ordem, né? O primeiro menos o segundo, mais vezes o primeiro mais o segundo, tudo em ordem. Eu vou aplicar ali para ver o que acontece, para ver se dá certo. Então eu identifiquei o primeiro aqui, vamos aplicar. Vamos lá. X mais y que multiplica x menos y. Tudo isso dividido por x menos y. Qual que vai ser o resultado? Eu dividir por x menos y em cima e embaixo, e eu estou simplificando aqui, vai dar 1, e isso vai dar x mais y. Ó, aqui já é a resposta certa, ó. A letra B aqui. E aqui embaixo? Aqui embaixo ele está falando que a resposta é x menos y, e a gente viu que não dá. Vai dar o x mais y. Certo? Então, nesse produto todo aqui, é a mesma coisa que eu fazer x mais y. O restante aqui, eu ia encontrar outros valores diferentes de x mais y. Poderia fatorar alguma coisa, fazer alguma manipulação, mas não encontrar a resposta. Então, uma questão bem fácil, você poderia estar ganhando uma bolsa de estudos aqui, para estudar na Federal, de graça, né? Vai ter uns custos pessoais, mas de graça praticamente, e sai com a faculdade federal. O FMG, uma faculdade conceituada. Ele fala a diferença entre o quadrado de dois números naturais. Importante isso aqui, ó. Quando ele fala que é um número natural, a gente não estudou conjuntos ainda, mas a gente vai entender que os números naturais ali é o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Os números que a gente costuma contar quando é criança, né? Conta com o dedo e tal. São os números naturais. Então, nesse caso, não entra -1, -2, não entra números negativos.
não são os números naturais. Ele falou que é 144, então ele está falando que um número ao quadrado, ó, os quadrados de dois números naturais é 144, menos o outro número ao quadrado. Esse valor vai dar 144. E ele fala também que a razão entre eles é 3/5. A razão entre os dois. Local aqui, como é 144, o x é maior, né? Então, o x sendo maior, ele não tem que ficar em cima, ele tem que ficar embaixo. Y sobre x vai dar 3/5. Isso aqui é importante entender, ó. Se x ao quadrado menos y ao quadrado dá um número positivo, quer dizer que o x ao quadrado é maior que o y, certo? Senão ia dar um número negativo. Aí beleza, então aqui ele está colocando ó, o y como menor em cima, é o 3, para a proporção ficar igual, senão eu teria que inverter. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o y e vou encontrar o x. Ó, eu vou deixar o y sozinho, vou passar o x multiplicando, 3x sobre 5. E ao invés de escrever y aqui, eu vou escrever esse valor. Vamos ver quanto que vai dar. X ao quadrado e multiplica 3x, isso aqui, ao quadrado, vai dar 144. Aqui, x ao quadrado menos 3 ao quadrado vai dar 9. X ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. Aqui eu vou deixar o 144 depois, eu vou melhorar isso aqui, ó. É o mesmo que eu multiplicar 25 por 25 aqui, tá? 25 por 25, que vai dar o 1, que é o neutro. E aí vai dar 25x ao quadrado menos 9x ao quadrado sobre 25. 25 menos 9, 16. 16x ao quadrado sobre 25. Isso aqui vai dar 144. Agora eu vou isolar o x. Vai ficar x ao quadrado vai ser igual a 144 vezes 25 sobre 16. Se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, o que vai acontecer aqui? Vou ter que apagar. Aqui está sem espaço. Vou apagar aqui. Se eu pegar aqui, vou continuar aqui em cima. Se eu pegar e tirar a raiz dos dois lados, vai ficar o x sozinho. Vai ficar 144. Eu vou utilizar as propriedades das raízes aqui, ó. 144. E multiplica a raiz do 25. Eu posso separar as raízes, porque isso aqui é propriedade da radiciação. E aí, quanto que é a raiz de 144? É 12. A raiz de 25 é 5 e a raiz de 16 é 4. E qual que vai ser o valor do x? 12 vezes 5, 60. 60 dividido por 4 dá 15. Certo? Então, encontrei o valor do x, agora eu jogo o valor do x ali no valor do y, para descobrir o valor do y. 3 vezes 15 sobre 5. Se eu dividir aqui, ó, vai dar 3, 9. Então, o x deu 15 e o y deu 9. Aí ele fala, qual que é a soma dos dois números naturais? É o 15 mais o 9. Aqui vai dar 24. Então, dessa forma, a gente resolve todos os exercícios aqui de fatoração, aplicando ali as fórmulas, tudo mais. Aplicando todas essas propriedades aqui de fatoração, e a gente viu como que ela cai, né? Como que ela cai. Então, vou mandar uma lista de exercícios para vocês treinarem. E aqui a gente encerra como a última aula de matemática base. As próximas aulas aí vão ser de matemática mais específica. Nós vamos ir aí para teoria dos conjuntos, a gente vai falar de raciocínio lógico e outras matérias, tá bom? Então eu agradeço aí quem assistiu
e a gente vai treinando aí com uns exercícios e se tiver dúvida eu tô à disposição para estar ajudando vocês, tá bom? Então até a próxima. As aulas de física também já estão no canal, tô colocando, já coloquei uma introdução, já vai ter aula de cinemática, iniciando a cinemática escalar. Então, nesse canal você vai aprender matemática e física, e em breve eu vou também iniciar a parte de engenharia, porque depois eu quero aplicar as profissões, eu quero fazer bastante coisa nesse canal aqui. Estou fazendo tudo por hobby, não tenho interesse de nada, e espero que ajude alguém que não tem condições de estudar, não tem condições de pagar um curso. Esse é o maior objetivo do canal, ajudar pessoas que não têm condições de ter uma, uma escola com um valor adequado, com um valor legal, tá bom? Então, as pessoas que têm uma dificuldade aí, eu tô tentando ajudar elas dessa forma. E eu agradeço a todos que assistiram até aqui. E refaçam, tudo que eu fiz aqui refaçam, entendam o conteúdo, absorvam para vocês, porque vai ser necessário mais para frente, tá bom?